celestial. O irmão é uma igreja, mas as palmas, mais uma vez, aqui do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Mais uma vez, só dá uma igreja na paz de Jesus. Amém, igreja? Ele o que, igreja? Jesus já ressuscitou. Amém, irmãos? Tanto é que na morte de Jesus, a Bíblia menciona que aquelas mulheres, quando foram ao túmulo de Jesus, foram lá para procurar Jesus. O anjo apareceu para elas e disse assim: por que procurais o que vive entre os mortos? Ele ressuscitou. Ou seja, igreja, nós servimos um Deus, um Jesus, que não está pendurado numa cruz. Ele foi pendurado um dia por nossos pecados, pelas nossas transgressões, né? Mas como foi falado uma parte desse louvor que diz assim, que o amor dele foi maior do que os nossos pecados, Deus. O amor que ele sente pelas nossas vidas foi maior do que o meu, do que o seu, do que os nossos pecados. Amém, igreja? Hoje é um culto de Santa Ceia, já louvamos, vamos para a palavra de Deus, que é na hora da semana. Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia, lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Livro de Hebreus, capítulo 12, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não tiver dificuldade, nós estamos aí para auxiliar. Livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos para a palavra, para o maná celestial. Logo mais, vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que é a Santa Ceia do Senhor. Glórias a Deus. Adiantar aqui para que nós possamos tomar tempo. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, irmãos. Amém? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o... Amém, igreja? Irmãos, estão acompanhando? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus Santo, graças te damos, Senhor, por esse momento. Graças a Deus a Ti, meu Pai, por essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu povo, dos Teus servos que aqui estão. Receba os cânticos, louvores que foram entoados. E eis aqui, meu Pai, nesse momento, um momento oportuno, meu Pai, de ouvirmos a Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz. Fala, meu Pai, no íntimo, no profundo de cada coração. Usa-nos, Senhor, como instrumento de justiça, para falar, meu Pai, não aquilo que é do agrado da carne, mas tudo que for sair, meu Pai, dos lábios do Teu servo, que sejam palavras que venham edificar, que venham consolar, que venham, meu Pai, disciplinar, meu Pai, os nossos corações, para que possamos a cada dia, meu Pai, andar na Tua presença, como homens e mulheres que não venham dar escândalo algum, mas como homens e mulheres, meu Pai, santificados em todo tempo, meu Pai, glorificar o Teu santo nome, e assim te agradecemos e bendizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos e após se assentar, se quiser mais uma vez, aplauda o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra, somente Ele é digno de toda a glória do nome de Jesus. Não peço os irmãos que ficarem atentos na palavra, mas hoje nós vamos ouvir um álbum determinante para a nossa caminhada cristã. Um álbum determinante para nós alcançarmos o que é de mais importante para nós alcançarmos na presença de Deus, que é a nossa salvação. Amém? O intuito de nós estarmos em todo dia de culto na igreja, qual é o propósito maior? De nós ouvirmos a palavra, nos consertarmos com Deus, para que quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós possamos alcançar o que diante dele? A salvação da nossa alma. Amém, irmãos? Mas como isso se dá na vida do cristão? Por meio de uma vida santa, por meio de uma vida justa e piedosa. E aqui a palavra está dizendo: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Deus. Porque sem santificação nenhum de nós podemos ver a Deus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus zeloso, é um Deus que Ele fala na sua palavra que Ele não tem ocupado por inocente, e Ele jamais inocente ocupado, Deus. Então Deus, Ele nos chamou como? Através da vida do Teu Filho Jesus Cristo, ao qual veio nessa terra, se entregou, se doou por amor a cada um de nós. Mas, igreja, essa salvação diante de Deus, a Bíblia fala que é pela graça, mas ela não é de graça.
Ou seja, nós temos a cada dia que nos negarmos, doar as nossas vidas, entregar o nosso ser por completo na presença do Senhor. Irmãos, confesso para os irmãos que o pastor, quando ele me falou que eu iria ministrar a palavra hoje, desde quinta-feira, né, pastor? Essa foi a palavra que Deus me deu desde quinta-feira. E eu, irmãos, confesso que eu venho pedindo graça de lá para cá, para que o Senhor use a minha vida, para que Deus venha me usar para nós entendermos o que significa santificação. O que é santificar? É nós nos apartarmos, irmãos, do pecado. É nós nos apartarmos a cada dia daquilo que desagrada ao Senhor, para que nós possamos verdadeiramente não mais agradar a nós mesmos. Porque outrora nós agradávamos a nós mesmos. Como? Através dos nossos pecados, através daquilo que vinha em nossos pensamentos para fazíamos, não medíamos consequência. Mas hoje, na presença de Deus, a palavra do Senhor fala, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas antigas passaram. Amém, igreja? As coisas antigas passaram e eis que tudo se fizeram novas. Novos atos, novos procedimentos, novas atitudes, novo modo de agir, de pensar. Ou seja, santificando a cada dia para o Senhor, irmãos. É isso que a palavra do Senhor está falando, que devemos seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque qual o intuito de nós estarmos na casa de Deus, buscando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, nos esforçando a cada dia, para no final de tudo, quando Jesus vier para nos buscar, nós ir para o inferno. Qual foi o proveito disso tudo? Nenhum. É aquele ditado que diz, né? Nadou e morreu na praia. Nadou e foi em vão. Ou seja, porque intuito, irmãos, de nós estarmos na igreja, buscando a Deus, não é para nós sermos ricos, não é para nós acharmos que somos melhores do que aqueles que estão lá fora, porque a palavra de Deus não nos faz melhor do que aquele que está fora, mas nos faz pessoas melhores para nós mesmos, para nós enxergarmos o quanto miserável nós somos e o quanto nós precisamos de Deus para nós melhorarmos as nossas vidas diante do Senhor, para que assim nós possamos verdadeiramente, irmãos, nos enquadrar na palavra do Senhor, para que quando Ele vier arrebatar a sua igreja, que nós possamos herdar a salvação da nossa alma, herdar um reino que não se abala, porque tudo nessa terra, a palavra do Senhor fala que tudo vai ficar. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor roupa, os melhores amigos, as melhores amizades, as maiores bajulações que nós podemos ter, tudo vai ficar, igreja. Porque diante de Deus, o que vai contar diante dele naquele grande dia é o que nós, por meio do nosso corpo, fizemos nessa terra. E a Bíblia fala que aquele grande dia será cobrado tudo aquilo que nós temos feito por intermédio do nosso corpo, seja as nossas obras boas ou más. Ou seja, hoje o nosso corpo não é mais para satisfazer a nossa vontade, para satisfazer os nossos caprichos, para nós andarmos desfilando aí fora como bombadinho, como mulheres sensuais, como homens que querem se mostrar, querem fazer academia para andar todo bombadinho aí fora, sem camisa. Irmãos, hoje o nosso corpo, a Bíblia fala, como a palavra do pastor pegou aqui, que não, o nosso corpo hoje não é mais para servir a imoralidade, porque o nosso corpo hoje é um instrumento de justiça para glorificar o nome de Deus, irmãos. Aleluia! Nós temos que a cada dia nos colocar na posição com o Senhor, nos santificar as nossas vidas, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Quantos aqui almejam ver a face de Deus? Todos nós. Você pergunta para o ímpio aí fora, você pergunta para aquele que está fazendo tudo errado aí fora, se um dia ele almeja entrar no céu, se um dia ele almeja ver a face de Deus, não tem esse ser humano que fala que não quer ver a Deus. Mas a diferença não quer. E muitos que estão lá fora, eles acham que vai ver a Deus de qualquer maneira, nos erros dele, nos seus pecados. Foi que nem nós estávamos vindo agora para a igreja, eu e o irmão Vicente, conversando de lá do morro até aqui, né? Conversando com o rapaz que está falando hoje. O rapaz perguntou para ele, né, irmão Vicente, se o irmão dele que morreu há anos atrás, onde ele estava? Se estava no céu ou se estava no inferno? Aí o irmão Vicente perguntou, seu irmão fez alguma coisa com Deus, andou nos caminhos do Senhor?
entregou a sua vida dele para Deus. Ele falou, não, meu irmão era assim, assim, dessa maneira. O irmão foi lá, pegou a Bíblia e mostrou para ele na palavra. Olha, segundo a palavra de Deus, o seu irmão hoje ele está num lugar ruim, está no inferno. Mas qual foi a resposta dele? Não, isso aí é o que você fala. Mas eu creio que meu irmão está no céu. Ou seja, o que vale hoje para o homem, que não tem entendimento, compreensão da palavra, é o que ele acha, é o que ele determina, é o que ele pensa no seu raciocínio normal, humano. Ou seja, qual o fato de nós a cada dia, irmãos, nos esforçarmos para entrar no reino do céu, e qualquer um pode entrar de qualquer maneira, bebendo, fumando, se prostituindo, fazendo coisa errada e vai entrar no céu. Ou seja, as pessoas acham que o céu é um ambiente público, você pode entrar lá de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não é dessa maneira. A Bíblia está falando que sem santificação ninguém verá o Senhor. Houve um tempo na Bíblia que um servo de Deus, a Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face. E a Bíblia fala que Moisés um dia pediu para ver o que? A glória de Deus. Deus falou a Moisés, não há homem nenhum nessa terra que venha conseguir ver a minha face e ele venha permanecer de pé, porque a minha face, a minha glória, Moisés, é grande. Homem nenhum nesse corpo perecível, corruptível, pode ver a face de Deus. Tanto é que a Bíblia fala em 1 Coríntios 15 que os salvos, eles vão entrar no reino dos céus com um corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo não mais perecível, não sujeito mais à doença, à enfermidade, não, mas um corpo glorioso, para realmente poder ver a face de Deus, irmãos. Não é de qualquer maneira. E aqui nós temos que a cada dia, irmão, nessa terra, santificar as nossas vidas diante do Senhor. Hoje, você vê por aí afora, você não sabe quem é crente e quem não é. Quem serve a Deus e quem muitos falam que é de Deus, que serve a Deus, mas quando você vai ver as atitudes, a Bíblia fala assim, irmãos, que pelos frutos se conhece a árvore. Pelo fruto, pelos atos, pelas atitudes, pelas ações. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, fala palavrão? Briga? Está compreendendo? Não, é um manso, é diferente, irmãos. Nós temos que nos esforçarmos a cada dia para sermos uma nova criatura. Nós temos que para andar em santidade, para andarmos a cada dia, não mais com desejo de lascívia, de sensualidade, de paixões nessa terra, mas a cada dia negando o nosso ser, negando o nosso eu. Como Paulo falou lá em Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que está em mim, esse eu faço. Por quê, irmãos? Porque o mal já está em nossas vidas. Nós somos seres humanos suscetíveis ao erro, à falha, mas é nós que temos que a cada dia negar a nossa carne, negar o nosso eu, as nossas vontades. É nós. Por que nós? Porque Deus nos chamou para quê? Para nós sermos diferentes. Se for para ser do mesmo modo que nós estávamos lá fora, ou por que vir para a igreja? Ou por que vir ouvir a palavra? Ou por que estamos aqui hoje? Não adianta nada, irmão, porque se nós estamos aqui, é para nós transformar a cada dia a nossa vida. Como? Por meio da palavra. Nós eu estava lembrando de uma passagem em Ezequiel que eu li há bastante tempo, eu tentando lembrar essa passagem. E Deus me fez lembrar dessa passagem. E eu vou falando com Deus, agora que nós estamos vivendo, o mesmo tempo do profeta Ezequiel, o ministério dele nós estamos vivendo nos dias de hoje. Essa passagem que eu estou falando lá em Ezequiel 33, no versículo 32, que fala que o povo, Deus falou que quando o povo vinha para ouvir a palavra de Ezequiel, o povo vinha, se colocava lá diante dele, ouvia as palavras que Deus usava Ezequiel para falar, mas não colocava por obra. Aí Deus falou, olha, as suas palavras para esse povo, Ezequiel, é como uma canção de amor, é como palavras doces, é como quem tange bem os instrumentos. Olha a palavra que Deus falou para Ezequiel. E quem foi o profeta Ezequiel? Foi um profeta que Deus levantou para pregar, era o atalaia do Senhor. Deus falou, olha, filho do homem, pregue, eles ouçam ou deixem de ouvir,
eles um dia vão saber que houve um profeta no meio deles. Ou seja, irmãos, é o que nós vivemos hoje. Você vê Deus usando grandemente a palavra, usando através dos ministros, que tem pela misericórdia, esforço para pregar a palavra do Senhor. Mas você vê que as pessoas parece que entram no ouvido e saem louco. É como se estamos vivendo no tempo do profeta Ezequiel. Parece que as palavras que saem do altar hoje, da boca dos ministros de Deus, como se fosse canção de amor, palavra suave. Só era agradável ouvir Deus falar do pecado, mas muitos não colocam por óbvio, irmãos. Mas a Bíblia fala que quer ouçam ou deixem de ouvir, hão de saber que naquele grande dia houve no meio deles um profeta. E o profeta é para trazer alinhamento. O profeta de Deus não é para trazer chave de carro, chave de casa, chave de apartamento. Olhe para o seu irmão e se apoie ele, fala que ele vai ficar rico, vai ficar próspero, que Deus vai soprar o nome dele nos quatro ventos da terra. Porque essas palavras que se prega hoje aí fora, o povo tudo no pecado, no amaziado, na vaidade. Mas Deus está abençoando a todos. Deus está dando tudo de bom. Só não dá o essencial, que é a palavra da correção, para o povo se consertar e entrar no reino dos céus. Ou seja, hoje, infelizmente, está valendo mais o que o homem diz do que o que Deus fala. E Deus fala, irmão, Deus continua falando. Deus, ele não se calou, nem irá se calar. Aleluia. Porque ele fala através dos seus ministros, e ele está falando aí fora por meio dos acontecimentos. Olha o que está acontecendo aí fora, irmãos. Tantas lutas, tantas tragédias, tantas mortandades. Mas está chegando aí mais um final de ano, né? Hoje você vê aí o final de ano, é só o espírito natalino. O povo passa o ano todo brincando com o seu parente, com o seu amigo. Chega o final de ano, o espírito natalino vai lá, olha, Feliz Natal. Temos que ficar de bem, porque é o espírito natalino. Acabou as festas, está tudo de novo. Um de cara virado com o outro, um querendo matar o outro. Cadê o espírito natalino? O espírito natalino, irmãos, é todo ano. Não é o espírito natalino, é o espírito de Cristo. É o espírito de Cristo em nossos corações, e a cada dia realmente andar na presença do Senhor. Amém, irmão? Vamos ler uma passagem rapidamente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Glórias a Deus. Então é isso, irmão. Vamos procurar santificar as nossas vidas. Vamos procurar atentar a nossa vida para a palavra do Senhor. Porque naquele grande dia, irmãos, quem vai nos justificar diante de Deus e quem irá nos condenar? O próprio Jesus falou lá em Evangelho de João 12:47, que naquele grande dia, as próprias palavras que ele tem proferido, falado, anunciado, deixado escrito para nós, naquele grande dia, há de nos justificar ou há de nos condenar diante do Pai. Então, isso para nós entendermos o quanto é essencial nós lermos, ouvirmos e, acima de tudo, irmão, nos esforçarmos para praticar a palavra de Deus e nos esforçarmos a cada dia para viver os seus mandamentos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, diz assim no versículo 14. Segunda carta de Paulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, igreja? Coisas boas, amém? Está falando aqui que devemos o quê? Nos apartar, sair do meio deles. Sair como? Nós vamos renegar as pessoas? Não. Quando a palavra fala sai do meio deles, irmãos, nós saímos do meio dos atos, das atitudes que não agradam a Deus.
É nós procurarmos viver os Salmos primeiro. O que diz lá no Salmo primeiro? Não andei na roda dos escarnecedores, não andemos ali praticando más obras. Por quê? Porque a Bíblia está falando que nós devemos sair do meio deles, não no sentido de nós acharmos que somos melhores, mas não praticarmos as obras que as pessoas aí fora praticam. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora os irmãos leem, no capítulo seguinte, no capítulo 7, versículo 1, de segunda carta de Paulo aos Coríntios 7:1, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Ou seja, a Bíblia está falando aqui, ora, visto que temos tais promessas. Quais as promessas? As promessas que Deus falou aqui no versículo 6, capítulo 6, de sermos filhos dele, e ele ser para nós Pai, e ele habitar conosco, e nós habitarmos com ele. São as promessas que Deus está prometendo para nós, de nós sermos filhos e filhas, de ele habitar conosco, e nós pela misericórdia estamos com ele. Visto que temos tais promessas, fazemos o quê? Purifiquemos-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Ou seja, o ato da santificação não pertence a Deus. O ato da santificação pertence a nós. A Bíblia não está falando aqui que Deus ele vai nos santificar, que Deus ele vai nos santificar. A Bíblia está falando aqui que temos tais promessas: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, e aperfeiçoar a nossa santificação no temor do Senhor. Ou seja, quem tem que santificar somos nós. É nós que temos que nos santificarmos a cada dia na presença de Deus. É nós que temos que a cada dia rasgar o nosso coração, andar na presença dele, procurarmos a cada dia sermos homens e mulheres diferenciados, procurar a cada dia darmos um bom testemunho, procurando a cada dia andar no temor do Senhor. Como a palavra do Senhor está falando, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Como se dá isso, irmão Manuel? O ato de aperfeiçoamento é nós procurando a cada dia examinar nossa vida de acordo com a palavra do Senhor. É nós procurando a cada dia examinar a nossa vida diante daquilo que Deus deixou escrito para nós viver. Ah, não, mas santo só foi Jesus Cristo. Mas a Bíblia não diz sede santos porque eu sou santo. A Bíblia diz isso para nós. Santo foi Jesus, mas a Bíblia também diz que nós devemos a cada dia nos santificarmos. Como? Por nós mesmos? Não tem como. Mas se nós estivermos com Cristo, Cristo estiver conosco, a cada dia, segurando em nossas mãos, nós vamos a cada dia conseguir. Nós vamos guardar dentro do nosso coração o temor do Senhor. Por quê? A Bíblia fala que o princípio da sabedoria do homem é o quê? O temor do Senhor. Quando você tem o temor do Senhor no coração, aí vai ser fácil para nós nos santificarmos. Por quê? Porque quando vier o pecado bater na nossa porta, o Espírito Santo de Deus automaticamente vai nos fazer lembrar: olha, isso é pecado, isso não pode, isso não deve. Aí sim, através do temor do Senhor, irmão, nós vamos a cada dia aperfeiçoar a santificação no temor do Senhor. Porque se hoje as pessoas professam servir a Deus, mas não tem respeito do próprio Deus que professa servir, você vê ali, põe aí nas redes sociais, quantos youtubers aí ganham dinheiro fazendo piada com o nome de Deus, fazendo chacota com o nome de Deus. Quantos aí ganham a vida aí fazendo piada, fazendo chacota, fazendo isso, imitando as línguas estranhas, fazendo coisas que não agradam a Deus. Porque é um jovem, onde eu moro ali, um dia conversando com meu pai, esse jovem professa servir a Deus, disse que é crente. Aí ele falou: ó, Sr. Antônio, quando foi que na Bíblia que Deus chamou, Jesus chamou seus discípulos de bully?
me lembro. Aí quando veio, Jesus falou para os seus discípulos que eles eram homens de pouca fé. Porque onde põe o café? Não é no bule? Mas Jesus está falando, eram homens de pouca fé. Aí ele falou que Jesus chamou ele de homem de colocar café. Ou seja, um trocadilho. Você vê que as pessoas hoje fazem chacota, irmão, com o nome de Deus. Brinca. Aí que reverência, que sentido tem? Por quê? Para Deus, para essas pessoas, Deus é um amiguinho simples. É um amiguinho de escola, do serviço. Cadê a reverência? A Bíblia fala que esse Deus, irmãos, é um Deus santo. A Bíblia diz que não devemos nem tomar o nome de Deus em vão. Quanto mais eu ficar fazendo chacota, piadinha com o nome de Deus. Porque esse Deus é um Deus santo, é um Deus zeloso. É um Deus que Ele vai cobrar os atos, as atitudes de todos naquele grande dia, irmãos. E a Bíblia diz, nos ensinou para nós lá em Hebreus 12, 14, que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver a face de Deus de qualquer maneira. Porque o próprio Jesus que veio nessa terra para manifestar o Pai, a Bíblia fala que Ele padeceu por meio daquilo que Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que Ele padeceu. Ah, mas Jesus era fácil para Ele porque Ele era o Filho de Deus. A Bíblia fala que em tudo Ele foi tentado. Como foi fácil para Ele? Em tudo, a Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, mas porém sem pecado. Mas Ele foi suscetível também a errar, tentado como cada um de nós. Mas Ele não pecou, não transgrediu, por quê? Porque Ele sabia do lugar de onde Ele veio, e se Ele guardasse a aliança com o Pai nessa terra, cumprindo a obra, Ele sabia para o lugar onde Ele retornaria, que era o reino dos céus, a morada eterna. Ou seja, e é isso que Deus preparou para cada um de nós, irmão. Nós habitamos com Ele para todo sempre. Amém, irmãos? As horas já se avançam, eu vou uma passagem em Romanos capítulo 6, rapidamente. Livro de Romanos capítulo 6, em nome de Jesus. Tinha algumas outras passagens, mas vou ler só mais essa aqui. Nós vamos logo para a Santa Ceia do Senhor, que as horas já se avançam. Livro de Romanos capítulo 6, em nome de Jesus. Romanos 6,16 diz assim, vou adiantar aqui um. Não sabeis vós a quem vos apresentastes por servo para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Aí no versículo 18, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Aí no 22 diz assim, irmãos: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim o que, igreja? No 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Não foi o que nós vemos lá em Hebreus 12, 14? E sem santificação ninguém verá o Senhor. E aqui em Romanos está falando no versículo 22: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Amém? Agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, ou seja, porque ninguém pode ser servo de Deus no pecado, porque a Bíblia fala que Jesus não é ministro da injustiça, irmãos. Jesus, Ele veio realmente nessa terra em forma de homem, de carne, para realmente mostrar para o ser humano que o homem, por meio do Espírito Santo de Deus, por meio da palavra de Deus, tem
irmãos, condições totais de negar o eu, negar a carne, negar a si mesmo e viver uma vida santa e piedosa na presença do Senhor, procurando santificar a cada dia a sua vida para que possamos verdadeiramente servir a Deus em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, como já foi falado, depois tem um culto de Santa Ceia, né? Vamos